Então, continuando a sequência planejada, nesse vídeo nós vamos falar de multiplicações e agrupamentos. Uma das coisas básicas do Emmet é a questão de multiplicação. Você vai multiplicar a quantidade de tags que você precisa. Vamos olhar isso aqui no Visual Studio Code. O L e dentro do L, um LI. E aqui eu multiplico vezes 3, por exemplo. Quando eu dou um tab, ele multiplicou a quantidade que eu quero. Uma outra coisa que eu posso fazer, vou pegar essa informação aqui, comentar ela. E um outro detalhe que você pode fazer, eu crio uma tabela. Dentro da minha tabela, eu quero TR vezes 3 e dentro desse TR, eu quero TD vezes 3. Eu estou dizendo que para cada uma das 3 TRs que eu estou criando, eu quero inserir 3 TDs. Quando eu dou o Tab, ele cria 3 TRs e para cada uma das TRs que eu criei, ele cria, respectivamente, 3 TDs. A questão do agrupamento é um pouco diferente e ela vai facilitar a nossa vida em relação àqueles acentos circunflexos, que é onde a gente escala, né, a nossa hierarquia. Aqui a gente tem a definição da mesma hierarquia de uma div para o L e os dois ficando dentro da primeira div. Já no de baixo, a gente consegue determinar toda uma tabela com o thead e o tbody, ambos no mesmo nível hierárquico, e a gente vai ver um pouquinho mais disso aqui no Visual Studio Code. Então aqui eu vou criar uma div onde eu quero que essa div tenha um UL e esse UL tenha links, e no mesmo nível hierárquico do meu UL, ou seja, também dentro dessa minha primeira div, eu quero uma outra div. Então eu tenho que trabalhar com os agrupadores. Eu vou agrupar a primeira estrutura que eu quero, que é o L, com LIs dentro desse UL, vou multiplicar esses LIs por 3, e dentro de cada um desses 3 LIs, eu quero uma âncora. Beleza. E também, dentro da minha primeira div, eu quero uma outra div. Quando eu escrevo isso aqui, vou dar um tab e voilá! Tem aqui uma div e um UL dentro dessa minha primeira div. Já a minha segunda estrutura é um pouco maior, onde eu vou colocar uma tabela, e dentro dessa tabela, o thead e o tbody ao mesmo tempo. Então eu faço uma tabela, e dentro dessa minha tabela, para a primeira estrutura, eu vou fazer um agrupamento, onde eu vou colocar o meu thead, e dentro do meu thead, eu vou colocar um th vezes 3. Também, no mesmo nível hierárquico desse meu primeiro agrupamento, eu não coloco um outro agrupamento, não precisa porque é o último, então eu venho cá e faço assim, ó, tbody, dentro do meu tbody eu coloco um tr, e dentro desse tr eu coloco td, e a quantidade de vezes que eu vou ter de colunas, exatamente a mesma coisa que eu coloquei aqui na frente. Então eu multiplico também por 3. Quando eu dou um tab, ele vai lá e monta a tabela para mim, com o meu thead e o meu tbody. Aqui a gente pode ver que eu tenho o meu primeiro agrupamento, que estabelece esse primeiro nível hierárquico aqui do thead, e depois o meu segundo nível hierárquico, mantendo ambos dentro da minha table, isso utilizando multiplicadores, utilizando o sistema de hierarquia padrão e, além disso, o agrupamento.